o projeto MEFINF, junto do meu coordenador. Meu nome é Rodrigo Prol Sampepaz, estudo no campus Bagé e frequento o curso de informática do ISU. E o título do nosso trabalho é Estudantes Gamers Desenvolvedores de Jogos Educativos. E vamos apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho, que seria aprender os conceitos básicos da matemática através de desafios que tornem o divertido. Então, tudo que envolvesse matemática no conceito básico poderia se tornar um desafio. No caso, o primeiro que seria ache o cubo correspondente de cálculo no quadrado e coloque na caixa da resposta. Aqui está a caixa de resposta e aqui a gente tem a fórmula da área, no caso 4 por 4, que no caso vai ser a resposta 16. Ao acertar, ele vai liberar aquela porta que está trancada com a grade. Então, se ele acertar a resposta, a porta abre, mas ele não ia funcionar. O segundo desafio aqui a gente tem que ter o conhecimento básico de parábola para poder resolvê-lo. Que no caso, quando tu arremessar a bola, ela vai escrever uma parábola. Ao acertar a bola de basquete, que vai abrir essa ponte que estava trancando nosso caminho. Aqui a gente tem os dígitos e a senha da gangorra. No caso, tu vai ter que equilibrar os valores de peso que tem aqui no chão nas gangorras para tu descobrir os dígitos da porta. Então, se eu acertar o dígito, no caso, como para teste nós já sabemos que aqui no meio, por exemplo, é 9, a balança vai entrar em equilíbrio e vai ficar com uma numeração. Então, se eu botar, por exemplo, esse 6, vai ficar errado. Aí ele não vai aparecer o número na parede, não. Quando eu acerto, o número aparece na parede. Então, no caso, ó, como eu já sei a senha, que seria 491, se eu digitar aqui 491, a porta vai se abrir. Então, é basicamente isso aqui o projeto que está em fase de desenvolvimento. Olá, agora vamos apresentar um pouco do nosso projeto em desenvolvimento, que seria o Geometry Fusion. O Geometry Fusion nada mais é do que um jogo inspirado no Candy Crush, onde ele vai utilizar, em vez de doces, no caso, a ideia de formas geométricas para o ensino das crianças. Então a gente pode demonstrar aqui como na primeira fase, que seria basicamente o básico do básico, onde ele teria que juntar as formas, no caso 3 no mínimo, para poder fazer uma sequência. Com essa sequência ele vai conseguir uma pontuação. Aí ele tem o número de jogadas e o tempo restante para ele poder completar. Formando essas peças, a pontuação vai subindo e as jogadas vão diminuindo. Então ele tem que raciocinar para que eles consigam estourar o maior número de peças em o menor tempo possível. Aí ele vai ter um bônus. A ideia principal do jogo é fazer com que essas formas, quando elas passassem D4, isso não está implementado ainda, elas formassem uma nova figura com a base dos triângulos. Então, se eu juntar os 4 triângulos, vai formar uma nova forma geométrica que seria um poder. Aí esse poder, ele poderia destruir a primeira e a segunda coluna, ou vice-versa, só a linha do fundo. Aí tudo dependeria do quão sucinto eu usaria as formas para o objetivo geral. Fechando 8.000 pontos, o jogador vai ganhar na primeira fase. E se ele não fechar nas condições, que seriam as jogadas e o tempo, ele perde. Então seria isso o projeto. No caso, a próxima jogada fará o jogador ganhar. E falando um pouco mais sobre o projeto, seria um desafio, porque eu nunca fiz sobre projeto mobile.